Olá, boa noite a quem chegou. Um olá também para quem vai chegar depois e assistir esse nosso encontro. Hoje nós estamos realizando o terceiro encontro, motivadas pelo tema Mulheres Vivas, e com um olhar hoje sobre a facilitação, a realização de reuniões com as mulheres, a partir da experiência que a bancada feminista tem na caravana que é realizada com o tema com esse tema, né, com Mulheres Vivas. E hoje a gente tem a alegria de contar com a presença da Tássia, que é uma inspiração assim de animação, de propósito. E o convite que eu fiz a ela é para ela contar um pouquinho como que elas realizam a reunião. Porque a gente tem como arte, expressão de arte, que é uma parte da reunião, a dança circular, e tem uma parte de conversa que elas encaminham, que eu achei interessante que ela pudesse ilustrar como isso acontece, que ela pudesse trazer para a gente exemplos, enfim, a fala dela vai ser com certeza inspiradora, para que a gente vá criando o nosso modo de abordar esse tema, porque ainda está no modo criação, realização, mas não tem aquele formato ou uma proposta que a gente possa ir seguindo juntas e se sentindo mais apoiada. Então, eu vou pedir para quem está aqui, depois, se puder contar ali no chat de onde você é, né? Colocar um pouquinho a sua cidade para a gente poder depois passar para a Tássia também. E quem for chegando vai entrando na nossa conversa. Sandra, seja bem-vinda. Né? Você já esteve aqui, que uma alegria te receber de novo. Então, Tássia, eu vou passar a palavra para a gente poder aproveitar bastante o seu tempo e a sua presença aqui com a gente. Perfeito, obrigada, Andréia. Primeiro, gente, boa noite. Vou começar me apresentando. Eu sou a Tássia, eu sou assessora do mandato da bancada feminista, do PSOL aqui em São Paulo. Nós temos dois mandatos, na verdade, um mandato municipal, né, de vereadoras, mas também um mandato, de deputadas estaduais. Eu trabalho no mandato das deputadas estaduais, é um mandato. Gente, vocês estão me escutando? Todo mundo congelou. Sim, estamos escutando. Sim, é normal. Seu microfone está fechado, né, Andréia? Ah, eu tô Oi. falando com a Tássia e a. Eu falei, Tássia, que a gente estava te vendo, mas a tua imagem estava congelada. A de vocês também tava, mas vocês, não sei o quanto que vocês conseguiram ouvir do que eu falei no começo. Dá até você falar da bancada feminista nos dois níveis, no municipal e Ah, estadual. tá. Perfeito. Sim, então, eu sou assessora do mandato estadual. Eles são dois mandatos coletivos de 5 mulheres, né? E justamente porque a gente entende que a ocupação da política deve ser especialmente coletiva, então é um formato diferente, um pouco do tradicional de mandato. Bom, gente, no mandato estadual, em abril desse ano, quando começaram a aparecer muitos, cada vez mais, né? Na verdade, a gente vive numa sociedade, os relatos de feminicídio, violência contra a mulher não são nenhuma novidade. Mas esse ano a gente teve uma epidemia, digamos assim mesmo, né? De feminicídios. A gente tem uma de nós que entrar em qualquer jornal aí do dia, sempre vai ter alguma notícia de violência contra a mulher, de feminicídio acontecendo. E a gente tá e a gente, né, aqui em São Paulo, tá no estado, inclusive, recordista de feminicídios do Brasil. É, por outro lado, a gente percebe que muitas vezes as políticas públicas de combate ao feminicídio são muito insuficientes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo federal lançou, né, o Pacto Nacional pelo Feminicídio. O Estado de São Paulo foi um dos últimos a assinar, depois de pressão popular, etc. Então, aqui mesmo a Secretaria da Mulher, tanto no estado quanto municipal, teve uma redução da sua verba nos últimos períodos, em vez de um aumento. Então,
Nesse contexto todo, a gente entendia que a gente precisava criar uma campanha mais ampla para discutir o tema do feminicídio e da vida das mulheres. E aí não só a vida das mulheres no sentido mais de estarem vivas, mas também que vida que elas vão viver, né? E aí isso entra o acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, à moradia digna, a um meio ambiente preservado. Então, tudo isso é atravessado pelo que a gente está dizendo de mulheres vivas e muito atravessado pela ideia de bem viver, que vem do movimento de mulheres negras, inclusive. Então, a gente criou a campanha, que é a campanha Mulheres Vivas, e ela foi rodando. A gente fez mais de 60 atividades em várias cidades de São Paulo, conversou com mais de 1.000 mulheres, nesse processo dessa campanha. E a ideia, e aí foi através desse processo que a gente chegou até aqui nas Mulheres da Dança Circular. E começou uma conversa e uma parceria para que vocês passem a ser também multiplicadoras dessa campanha, né? A gente sabe que é um tema muito difícil e a gente não criou exatamente um roteiro e nenhum padrão de como lidar e de como debater esse tema. Então, o que eu pensei em trazer são algumas reflexões gerais sobre o tema e algumas dicas, digamos assim, se não dicas, mas recomendações, coisas que a gente acha que são temas que são importantes, alguns cuidados, para ajudar vocês a pensar um pouco como também abordar isso nos espaços de vocês, né? Pensando que a dança, ela é um caminho que não é que é muito diferente do que a gente tradicionalmente faz na política, que é a fala, né? E eu acho que isso é muito potente, justamente, que é a gente conseguir dialogar e acionar reflexões através dos sentimentos, através, do toque, através da música, através da dança, através da cultura, que normalmente, né, os espaços políticos costumam ser mais duros, mais rígidos, né? E acho que essa mistura esse encontro, na verdade, né, da dança com a reflexão e também daí depois, né, com provocações que vocês eventualmente possam trazer, eu acho que é muito potente. E aí, acho que tem algumas coisas que a gente precisa considerar, né? Primeiro, quando a gente está falando sobre violência contra as mulheres e feminicídio, a gente está tocando num tópico que é muito sensível. E ele é muito sensível, não só porque não é fácil falar sobre violência, mas porque muito provavelmente vocês conhecem muitas pessoas que viveram, ou vivem, ou estão em situações de violência. Agora acho que Taça congelou. Sim, congelou para mim também. Também. Ver se ela consegue voltar. Aproveitar para dar boas-vindas para quem chegou. A gente começou a gravar um pouquinho, faz uns 10 minutinhos, porque a Taça tem um horário limite. A gente queria aproveitar a presença dela hoje. Ai, voltou. Acho que ele tá no. Voltou, Oi, Taça. gente. Eu caí de novo, né? Caiu. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Respirar, peraí. Eu tava com isso na cabeça para te falar. A que a gente Que conhece nós muitas pessoas que estão conhecemos. Sobre a vivendo linguagem situações da de dança violência. circular. Que Ah, provavelmente, sim, prova- provavelmente as mulheres também sofrem violência que estão nas rodas. isso. E se elas não sofrem diretamente, elas provavelmente conhecem pessoas que sofrem, né? Porque é isso, a violência contra as mulheres, ela é algo muito presente na nossa sociedade. E acho que essa é a primeira coisa que é importante de todo mundo estar ciente, né? A violência contra as mulheres, ela não é um problema individual, ela não é um problema que está restrito à relação do casamento ou do relacionamento daquelas pessoas. Ela é algo que atravessa, na verdade, a sociedade em que a gente vive e que tem relação com a estrutura da sociedade em que a gente vive, né? Com a forma como a gente criou e tem criado homens e mulheres
entender o que é uma relação saudável, o que que não é, a ideia de posse, a ideia e mesmo, enfim, e a ideia de que o homem, por exemplo, tem direito de controlar a sua mulher através, inclusive, da violência, né? Então, ela muitas vezes vai ser uma forma de controle, ela vai ser uma forma de limitação e daquela mulher que está naquela situação. E isso é isso, não tem a ver. Se a gente olha para a violência só numa ótica da relação do homem e da mulher, mulher não sabe dizer não, ou não conseguiu sair daquela relação, a gente deixa muita coisa importante de fora. E a gente trabalha com a violência numa lógica, da culpa individual, seja do homem, seja da mulher que está envolvida naquela situação. Então, essa é a primeira coisa que é importante da gente lembrar. Não é uma questão, por mais que ela aconteça na relação, ela não é uma questão individual. Então, o que a gente passou muitos anos ouvindo, né? A violência contra a mulher, ninguém mete a colher, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem a ver justamente com essa ideia de que isso é do âmbito do privado, que isso não tem nada a ver com ninguém mais tem que opinar sobre isso, né? E quando a gente defende a criação de políticas públicas, quando a gente defende a discussão sobre violência nas escolas, quando a gente defende que as mulheres precisam falar sobre isso, tem a ver com justamente entender que isso é coletivo e não individual. E que é a coletividade, que é inclusive a forma mais potente de lidar com essas situações. Então, esse aumento do. Eu já estou entrando, gente, em alguns. Se eu estiver falando. Eu vou falar bastante coisa, eu espero que não fique muito denso, nem muito pesado, mas assim, até o fato de estar gravado permite que acho que também vocês vão podendo retomar depois, né? Então, primeira coisa, acho que é importante dizer, né? O feminicídio, muitas vezes, ele é o final de um processo que começou muito antes. E muitas vezes também a violência física, que é a que a gente costuma mais olhar, é também o final. Então, as violências muitas vezes começam antes. Então, hoje, a própria Lei Maria da Penha classifica a violência contra a mulher de várias formas, né? Então, além da violência física, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência moral, que é a violência que afeta a reputação daquela mulher, a violência sexual, a violência patrimonial, então é você, por exemplo, impedir que essa mulher acesse dinheiro, que ela tenha autonomia financeira, que ela tenha acesso a bens materiais, ou limitar, né, a independência dela dessa forma. E a violência política, de gênero, que também é uma violência política que as mulheres vão sofrer quando ocupam espaços públicos. Então, desde cargos políticos, mas também cargos de poder, outros, né? Uma diretora de escola, que estão em espaço de algum destaque, por exemplo, né? E que vão sofrer uma violência também por estarem nesse espaço de poder. Acho que tem um elemento que é importante da gente dizer, que é parte do que a gente tem identificado quando discute o aumento da violência contra a mulher, é que, de um lado, a gente tem um maior número de notificações, e isso tem a ver com o crescimento de campanhas mesmo de combate à violência contra a mulher, então as mulheres têm denunciado mais. Por outro lado, a gente também tem um aumento de número mesmo. Não dá para dizer que as estatísticas aumentam só porque as mulheres estão denunciando mais. E isso tem a ver com uma resposta de um setor da sociedade que, quando vê que as mulheres estão falando mais sobre isso, vão puxar a corda para o outro lado, né? Quase numa ideia de cabo de guerra, né? Então, se as mulheres começam a falar mais sobre violência, uma parte dos homens começa a responder dizendo: não, mas é isso mesmo, a gente está no nosso direito, o homem tem direito a controlar a mulher, e defendendo, né, que isso é parte do que a gente deve aceitar enquanto sociedade, né? Então, o crescimento desse discurso também de defesa desse tipo de relação, dessa forma de ser homem, dessa forma de ser mulher no mundo, nos ajuda a explicar um pouco por que que a gente tem visto também esse crescimento das estatísticas de violência e de feminicídio. E a gente vê isso não só de homens, como a gente vê isso não só de homens do dia a dia, né? Mas a gente vê políticos legitimando isso, a gente vê pessoas importantes com um número grande de seguidores, né? Pessoas que falam para muitas pessoas, né?
que acessam muitas outras pessoas. Por isso que é tão importante que a gente consiga também falar a nossa versão e falar sobre isso e falar para o máximo de pessoas possível. E acho que a ideia da nossa caravana justamente foi essa: usar do lugar de um mandato para falar com o máximo de mulheres possíveis sobre esse tema e tirar ele do individual, da relação e trazer ele para o público, para o coletivo, né? Enfim, e aí pensando um pouco nos objetivos, né, quando a gente está discutindo com essas mulheres, e aí os cuidados que eu acho que precisa se ter, eu acho que a primeira coisa, né, é vocês entenderem que, por ser um tema muito delicado, não é, obviamente, o espaço de um encontro, seja o formato que ele tiver, que vai dar conta de acolher totalmente, solucionar aquela situação, porque se a mulher já está numa situação de violência, aquilo vai demandar muito mais do que um primeiro encontro. Então, qual que é o objetivo desses encontros, né? Acho que o primeiro de tudo é sensibilizar. Sensibilizar para o tema da violência contra a mulher e do feminicídio. Segundo, é que aquele espaço seja um espaço de acolhimento, de escuta, de fortalecimento coletivo. E isso passa justamente por ele ser um espaço de não julgamento. As pessoas não podem se sentir julgadas por qualquer coisa que elas tenham vontade de compartilhar a partir daquilo. Porque, tô dizendo isso porque, gente, é muito frequente, a gente tem visto muito isso. Quando a gente se propõe a discutir violência contra a mulher, mesmo que a gente não saiba se tem alguém ali que está vivendo aquilo, muito frequentemente a resposta é relato. As pessoas contam, compartilham suas experiências ou outras experiências. Então, ao serem provocadas, elas vão pensar sobre si mesmas, sobre o que elas sabem, né? Então, é muito difícil que quando a gente fale sobre isso, não apareça experiências individuais. E para que as pessoas possam fazer isso de uma forma nas quais elas se sintam confortáveis e acolhidas, elas precisam não se sentir julgadas pelo que elas estão vivendo. Inclusive porque é muito frequente que as mulheres se sintam culpadas e sejam culpadas, apontadas como as culpadas pelas violências que elas sofrem. Tá vendo? Desde o discurso de, se você foi assediada na rua, mas que roupa você estava vestindo? Ou em casa, mas o que que você fez para o seu marido para ele fazer isso com você? Como se qualquer coisa que qualquer pessoa fizesse justificasse uma violência como resposta. E não importa o que ela fez, nunca a resposta tem que ser violenta. Num relacionamento saudável, existem muitas formas de lidar com problemas, né, que não envolvem a violência. Então, como as pessoas já tendem a se sentir culpadas pela violência que sofreram, esse não pode ser um espaço que reforce a culpa que elas já sentem. E, pelo contrário, tem que ser um espaço que acolha, que escute, que entenda a situação que essa pessoa está vivendo, né? Então, o que é mais importante é que aquele espaço seja um espaço em que ela entenda que ela pode falar e que ela não está sozinha a partir de então, no momento em que ela decide compartilhar aquilo, que ela está começando a criar uma rede de apoio. Aí aqui eu queria fazer um parênteses, gente. Não é fácil ser uma rede de apoio, né? Acho que para nós que estamos se propondo a ouvir e acolher essas mulheres, não é fácil. Todas as vezes que a gente vai para um espaço desse e a gente começa a ouvir muitos relatos, aquilo gera uma dor profunda em quem está ouvindo também, mesmo quem não viveu necessariamente, né? Então também não é pra gente achar que a gente é super heroína que vai dar conta de acolher, ouvir, todo mundo ter todas as respostas, porque isso também é realmente pensar de forma coletiva e entender que aquele espaço, na verdade, vai ser um espaço de construção coletiva de estratégias, muito mais do que o espaço que vai ter soluções milagrosas. Acho que isso é. Pausa para a gente respirar um pouquinho, né? A Pessoas... lucidez da Tássia me encanta. Vamos esperar ela voltar. Voltou. Oi, oi, voltei. Oi, a gente Voltei. estava falando bem de você. Ah, obrigada. Mas eu acho que daí é importante ter alguns combinados, então, para que espaços como esses possam funcionar, né? E para que as pessoas se sintam confortáveis. Primeiro é que tudo que está sendo compartilhado ali é sigiloso, fica ali, é um espaço de confiança, né? Então não vai virar assunto de jantar em casa, não vai virar assunto de boteco, não vai virar assunto de conversas paralelas. É
para ser tratado dentro daquele grupo que se criou, porque a parte da confiança de você contar uma história difícil é você saber que ela não vai ser contada para outras pessoas sem seu consentimento, né? As pessoas só devem falar se elas se sentirem confortáveis para isso, né? Então não deve ser algo que todo mundo precisa falar, seja sobre sua própria experiência, seja sobre reflexões no geral, em abstrato, né? Então, da mesma forma, então ninguém deve ser pressionado a contar a sua história em detalhes. Não faz sentido a gente ficar perguntando coisas que a pessoa não disse espontaneamente. E aí, um outro tema que é importante. E essa é sempre a parte mais difícil. Mas é tentar evitar relatos muito, muito, muito detalhados. Porque, normalmente, às vezes as pessoas precisam, né? Mas quando a gente abre essa porta dos detalhes, muitos detalhes, aquilo é um processo de reviver o sofrimento. E às vezes, num espaço de grupo, a gente não vai dar conta de fechar. A gente vai abrir uma porta que a gente não vai conseguir fechar. E a pessoa vai para casa pior do que ela chegou, porque ela não conseguiu fechar aquela porta que ela abriu. Porque não teve tempo, porque não foi possível, por diversos motivos, né? Então o foco é mais fortalecimento do que reviver o sofrimento. E aí tem um tato ali, né, da gente conseguir ir conduzindo de formas em que as pessoas evitem, e também porque muitas vezes no próprio relato de alguém, isso vai, a gente chama de gatilho, né? Vai engatilhando outras pessoas que viveram coisas parecidas. Então, sempre que possível, evitar relatos muito detalhados. Isso ajuda a ser um espaço um pouco mais acolhedor e menos de sofrimento. É claro que isso tudo depende muito de quem tá lá, de como as coisas estão acontecendo, né? E aí, enfim, né, gente? Acho que algumas coisas que para quem tá ouvindo é importante. Então, é ouvir mais do que falar, acreditar no que a pessoa tá dizendo, não minimizar o que a pessoa tá dizendo, né? Ah, mas isso foi sem querer, ah, mas isso foi só uma briga, ah, mas isso acontece. Não culpabilizar aquela pessoa. E perguntar o que que essa pessoa, como ela tá agora, como ela pode, que ela precisa, como a gente pode ajudar aquela pessoa. E aí tem duas perguntas que são muito importantes, porque quando a gente está falando de violência contra a mulher, tem vários estudos que apontam para um ciclo de violência, em que é muito difícil de sair do ciclo. Então essa mulher muitas vezes sofre violência, depois ela, então tem um aumento da tensão por uma briga, por algum motivo, isso leva a uma violência física, psicológica. Depois tem um momento de arrependimento, em que você tem uma reconciliação do casal, e depois você volta para o ciclo de novo. Você começa um ciclo de tensão, agressão, reconciliação, tensão, agressão, reconciliação. E é muito difícil romper esse ciclo. E aí, muitas vezes as pessoas falam, mas por que que essa mulher não saiu dessa casa? Por que que ela não foi embora? Por que que ela não largou essa pessoa? E é muito difícil porque esse ciclo ele gera dependência, inclusive emocional. Muitas vezes essa mulher é levada a acreditar que se ela sair daquela relação, ela nunca mais vai conseguir ter uma outra relação. Muitas vezes aquela mulher tem uma dependência econômica daquela pessoa. Ela tem medo de sair da relação e continuar sofrendo agressões e ser perseguida, o que às vezes inclusive acontece. Ela tem filhos, e os filhos são um grande fator de manutenção de situações de violência. Ela não tem uma rede de apoio para quem recorrer, porque justamente muitas vezes o processo de violência vem junto com o isolamento dessa pessoa, da sua família, das suas amigas, dos seus amigos. Então, todos esses fatores levam essa mulher a ficar nessa relação, mesmo quando ela sabe que ela está sofrendo violência. E aí não cabe a gente dizer por que que você ainda está ali, e sim dizer como a gente pode ajudar você a sair daí. Que a gente pode fazer para te tirar dessa relação? Então, acho que isso é importante, né? Bem importante. E aí isso passa por, primeira coisa, fortalecer a rede de apoio dessa mulher. E aí essas rodas são talvez sejam esse primeiro espaço da rede de apoio, de um espaço seguro onde ela possa contar, ter seu sofrimento legitimado, ouvido e acolhido. E aí incentivar essas mulheres a procurarem familiares, amigos, e especialmente daí, né, chegarem de fato às vias públicas, da política pública para lidar com isso. A justiça, a denúncia, né? Então, a primeira coisa é denunciar.
E a gente tem dois canais possíveis para isso: o 190, que é a polícia, se o risco for imediato, e o 180, que é o canal de violência, de denúncia de violência especializada. Denunciar não é fácil, gente. É muito difícil tomar essa decisão. E muitas vezes a mulher toma e se arrepende de ter tomado, inclusive depois. Porque é isso, fica com medo, fica insegura. Porque entra na fase da lua de mel, da reconciliação do relacionamento, e daí acha que, putz, então ele melhorou, não vai acontecer de novo. Mas é importante ir, especialmente se ela quiser denunciar numa delegacia física. É muito importante ela estar acompanhada, se possível, porque frequentemente, infelizmente, as delegacias não são preparadas para acolher essas mulheres e o processo de denúncia é um processo de revitimização. Então, se é possível priorizar delegacias especializadas, tem as DDMs, né? Melhor, mas infelizmente não são todas as cidades do Brasil que têm DDMs. Normalmente as cidades maiores têm delegacias especializadas, mas não são todas. E muitas das cidades que têm, não têm delegacias 24 horas especializadas, que também é um problema, que a gente pauta, por exemplo, o nosso mandato. Que todas as cidades tenham e tenham delegacias 24 horas, porque a violência acontece a qualquer momento, não acontece só no horário específico, no horário comercial, né? Então, é importante que essa mulher esteja acompanhada, que ela possa estar num lugar seguro. Ela pode, daí, se necessário, exigir medidas protetivas, então, ela tenha, por exemplo, uma medida em que a pessoa é obrigada, que a agressora, ou a pessoa que agrediu, seja obrigada a ficar longe, a ter distância, né? Ela pode, daí, essa pessoa passa a ser monitorada, ela pode acionar a polícia a qualquer momento se essa pessoa romper com a medida protetiva. E é importante que ela, por exemplo, se proteja, que ela guarde provas, que se ela tiver, então se ela tiver alguma, inclusive passe pelo exame de delito, se for o caso, mas guarde mensagens, fotos, áudios, coisas que comprovem que ela sofreu aquela violência, porque, de novo, gente, muitas vezes essa mulher vai ser desacreditada. E é muito difícil fazer isso também, então às vezes é a gente que vai precisar pegar na mão e ajudar a fazer. E aí, por fim, tô trazendo tudo isso porque são informações concretas que vocês podem apresentar nessas rodas, né? Então, para além do espaço de escuta, consequências, né? E aí, acho que o importante é deixar claro quais são os equipamentos públicos a que essas mulheres podem recorrer. E, de novo, esses equipamentos não existem em todos os lugares, mas existem. Então, tem as delegacias de defesa da mulher, que são as DDMs, tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que ele muitas vezes vai contar com assistente social, alguns deles têm polícia, alguns deles têm advogadas, psicólogas, tem a Casa da Mulher Brasileira, que daí essa sim tem bem poucas no Brasil, mas ela é um centro completo, inclusive alguma delas tem espaço de acolhimento para aquelas mulheres. E tem as casas de acolhidas, então que são espaços que não, os endereços não são divulgados, mas que essas mulheres podem ir, inclusive com seus filhos, para sair da casa e ficar dormindo nesse lugar, para ficar longe do agressor, se precisar. E é isso, né? Só vai conseguir acessar essas casas entrando pela rede pública, e como eu disse, os endereços não são divulgados. Então, se você jogar lá Casa da Mulher, Casa Abrigo, você não vai achar um endereço, porque eles não são publicizados. Tem a Defensoria Pública e o Ministério Público, para onde ela pode fazer denúncias, mas isso também normalmente é vinculado ao processo da justiça. As próprias UBSs, né? Então, o sistema de saúde e a rede de assistência social, os CRAS e os CREAS, também são espaços onde elas podem buscar acolhimento e uma assessoria de passo a passo de como fazer essas denúncias. Então, a rede pública, e aí, de novo, né, gente? A gente sabe que a rede pública não é exatamente, muitas vezes não, por mais que exista a política pública, talvez ela não seja tão bem preparada. Os profissionais muitas vezes não vão estar tão sensibilizados para o tema, não vai ter todos os equipamentos na cidade, mas ainda assim, não é sozinha em casa, em silêncio, que essa mulher vai conseguir combater essa violência, né? É importante que ela busque ajuda, é importante que ela busque o que tem de serviço público disponível para ela. E aí, na reunião passada, eu trouxe um link, que é o link do Mapa do Acolhimento, que é uma ONG que fez um mapa de todos os serviços públicos de assistência à mulher do Brasil. Então, tá na dúvida se na minha cidade tem ou não tem esse serviço, tá tudo lá no mapa centralizado. O mapa também faz atendimento, tanto jurídico quanto psicológico das mulheres. Mas para além daí no modelo de ONG, né, de assistência,
Mas especialmente esse serviço do mapeamento mesmo dos serviços de mulher, ele é muito precioso, porque é o único lugar que reúne realmente essas informações todas em um lugar só, para o Brasil inteiro. Muito precioso o trabalho que elas fizeram. É uma ONG muito, muito séria, a gente tem parceria com elas no mandato e vale muito conhecer, né? E aí, por fim, acho que lembrar, né, gente, que o encerramento desse espaço, claro, tudo isso que eu estou dizendo demora bastante tempo, né? Então, tô trazendo reflexões aqui, porque, claro que tudo isso tem que ser adaptado para o que é o modelo, né? O principal foco de vocês são as rodas, não é a conversa, necessariamente. Mas as coisas podem, de fato, vir juntas e uma coisa vai provocando a outra. Então, ter todas essas informações, ter tudo isso na cabeça de quem está conduzindo as rodas, ajuda a entender como lidar com as situações que podem aparecer a partir dessas mulheres serem provocadas pelo tema, né? Então, sempre lembrar isso. E lembrar para vocês e lembrar para elas também, que vão estar na roda, que nenhuma mulher está sozinha, então que aquele espaço é um espaço delas também, de coletividade, de rede, de ajuda. Que a violência não define quem ninguém é. Então, ter sofrido violência não te faz uma pessoa pior, não te faz uma pessoa menos potente, por mais que muitas vezes a violência te leve a acreditar isso. Pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza, porque muitas vezes a gente é ensinado a lidar sozinho com nossos problemas e parece que pedir ajuda é assumir que a gente é fraco, mas na verdade pedir ajuda é muito difícil, especialmente nesses casos, então demanda muita coragem dessas mulheres pedir ajuda. E justamente por isso a gente precisa ter como, né, daí coletivamente o compromisso de tentar criar estratégias que não só a gente saiba lidar com casos de violência que já existem, mas é evitar que novos casos venham a acontecer. E isso envolve isso, a gente falar sobre, a gente ter cada vez mais mulheres conscientes disso, mas também cada vez mais crianças conscientes disso, tá? Cada vez mais homens conscientes disso, para que a gente também não só as mulheres saibam o que fazer quando sofram violência, mas que os homens não sejam mais violentos, né? Que a gente não tenha mais uma sociedade onde a violência contra a mulher é normalizada e é vista como a forma, muitas vezes, principal de relação. Então, enfim, trouxe bastante coisa. É, eu queria ouvir um pouco vocês, eu não vou conseguir ficar muito tempo. Eu falei para a Andréia, né? Até vou me explicar. Eu estou num espaço aqui que vai fechar em breve, e aí eu preciso sair, senão eu vou ficar presa para dentro. Mas eu queria ouvir um pouco vocês também, perguntas, comentários. Fico à disposição. Espero que tenha feito sentido, que tenha dado para ajudar vocês a pensar coisas a partir dessa reflexão inicial. Oi, posso Oi, fazer uma Regina, pode pergunta? falar. É, eu perdi o nome da ONG que tem essa compilação de serviços e Regina, eu coloquei olha, no chat um link onde eu condensei os nossos primeiros encontros. Então, ali tem o mapeamento, tem todos os links que você precisa para poder acessar os serviços que a Tássia falou e tá aqui no nosso chat. Que eu tá, peguei da nossa conversa e organizei ali para ficar registrado online. Aí a gente sempre pode voltar lá. legal. Eu queria aproveitar fazer um comentário de uma roda de mulheres que eu participei e, na verdade, das histórias das mulheres que correm com os lobos surgiam questões, mas a gente sempre fortaleceu, enfim, né? Mas a gente não dava caminhos. Eu não estou falando que no grupo que eu estava tinha alguém que sofria violência ou não, mas violências nos submetemos a todas, estando no patriarcado. Às vezes é mais. Eu estou
como está apresentando nas rodas, ou se é um trabalho lado, às vezes até algum trabalho de acolhimento, ou é uma informação que a gente compartilha sempre nas rodas, colocando alguns caminhos, né? E daí, por falar em caminhos, tem um curso que eu fiz, que eu acho que é super recomendado também, que são as promotoras legais populares. Tem vários que são online, é gratuito, e é um curso bastante importante, porque às vezes as violências, elas são de várias ordens, né? Desde financeira, patrimonial, não são só o ato em si da violência ou do falar e tal, né? E daí também mostra alguns caminhos. Obrigada, gente. Sou muito tagarela. Aproveitem a presença da Tássia, que daqui a pouco ela vai sair. Mas sim, só então um comentário, assim, mas eu acho que vale muito a pena mesmo, pessoal. As PLPs, né, as Promotoras Legais Populares, são realmente uma iniciativa aí de muitos anos já, né, que tem um papel muito importante justamente nisso, né, na criação de mulheres que são formadas mesmo para criar essa rede, né. É bem interessante mesmo, vale a pena acompanhar e fazer o curso quem puder. É bem potente, assim, a formação que elas fazem. Mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Se quiser escrever também, né? Não quiser falar. Eu Oi. tenho muitas perguntas, mas ainda estou impactada com todo esse conteúdo que a Tássia trouxe, né? Eu acho que são muitas perguntas. Eu estou sentindo que eu primeiro preciso me apropriar disso que ela trouxe, né? Acho que eu estou impactada. Eu queria fazer um comentário. Vocês estão me ouvindo? Eu moro numa cidade bem pequenininha, no interior do estado de São Paulo, chamada Tremembé. Ela fica pertinho de Taubaté. A minha cidade tem 70 mil habitantes. Então, é bem pequena, perto de São Paulo, né? E hoje, no jornal, na Globo, aí para São Paulo é o SPTV, e aqui na minha cidade é a TV Vanguarda. Apareceu um caso de feminicídio na minha cidade. Eu fiquei de queixo caído. Eu nunca tinha ouvido falar. Uma mulher, uma moça, foi encontrada morta num córrego na estrada da minha cidade aqui, que liga Tremembé a Taubaté. E numa cidadezinha de 70 mil habitantes, gente. A coisa é muito séria. Eu fiquei muito impactada com essa notícia, e como nada é por acaso, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp hoje me convidando para estar aqui no grupo, e o assunto era justamente esse. A fala da Tássia foi assim muito profunda, muito. Eu fiquei muito sensibilizada mesmo. Eu também sou focalizadora de dança circular. A minha cidadezinha é pequenininha, a roda é bem pequena, mas vou começar a agir diferente aqui, já com esse olhar do que você trouxe hoje, Tássia. Muito obrigada.
E acho que isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente acha que a violência tá distante da gente, né? É isso nunca vai acontecer comigo, nunca, a gente não conhece ninguém. Mas as estatísticas realmente mostram, gente, que na verdade elas estão em todos os lugares, né? A gente por muito tempo teve quase uma imagem, né, de que a violência, por exemplo, sexual era algo feita por um estranho na rua, aquela coisa de um dia um homem estranho vai te abordar na rua e vai te violentar. Mas quando a gente olha para as estatísticas, a maior parte da violência contra a mulher é cometida por conhecidos, por familiares, maridos, irmãos, tios. Então, e aí é muito difícil, porque justamente como está no âmbito da vida privada, a gente não acessa, né? E aí, esses espaços de encontro, que são só entre mulheres, acabam sendo os espaços onde muitas vezes as mulheres se sentem mais confortáveis para falar. E se não falar, pelo menos demonstrar sinais. Se ela começa a não ir muitas rodas seguidas, porque ela tá com marcas, ela tá mal, ela tá chateada e sente vergonha. Se ela começa a mostrar que ela tá diferente, mais quieta, mais isolada, são todas muitas vezes alguns sinais, né, de que tem alguma coisa acontecendo. E pode ser outra coisa, né? Muitas coisas acontecem na vida que nos deixam mais quietas, mais reflexivas. Mas são elementos que muitas vezes a gente que convive cotidianamente com as pessoas percebe. E pode estar atento a isso e pode ser a gente a falar, tá tudo bem. Se tem alguma coisa acontecendo, você quer dividir, né? E aquilo virar um canal onde ela se sinta segura de compartilhar algo que para ela está sendo muito difícil, né? E que ela sente que às vezes não tem com quem compartilhar. Então, justamente os espaços onde, e a dança circular é um espaço, né, de mulheres, acaba sendo um espaço realmente muito potente para essas mulheres se encontrarem com uma rede de proteção. Então, ainda mais. E aí, acho que assim, em cidades pequenas isso é até mais difícil, na verdade, porque como todo mundo se conhece, muitas vezes, né? Todo mundo é amigo, parente, todo mundo meio sabe da vida de todo mundo. Essa mulher se sente até mais insegura de falar, porque tem medo de todo mundo ficar sabendo daquilo virar uma questão, né? Então, mais ainda, na verdade, nas cidades pequenas, é mais importante ainda esse espaço seguro, onde elas possam falar, justamente por isso, né? Porque o medo de ficar, de ter sua vida exposta, sua intimidade exposta, muitas vezes também dificulta. Eu posso falar um pouquinho? É, Como eu trabalhei muito tempo, né, muitos anos na questão do atendimento à violência de gênero contra a mulher, sou assistente social, o que eu creio que é bastante importante nas rodas, né, quando se falar, porque hoje não se fala na situação, então parece que tudo está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Então, quando se fala da violência, as pessoas começam a identificar, porque às vezes elas nem percebem que elas estão sofrendo a violência. Então, quando se fala um pouco no assunto, abre realmente, né, esse canal para que elas possam se colocar. Pode ser que numa primeira vez elas não vão se colocar, né? Então elas vão criando esse vínculo na roda, para que numa ou duas, três vezes de roda lá que ela vá falar alguma coisa. E também pode acontecer dela procurar uma pessoa, alguém que ela sentiu mais segurança dessa roda, né, que ela se identificou e ela vai estar levando a situação. Né? Então, abrir essa porta falando do assunto, né? Não é aquela coisa, ou a gente só vai falar disso. Tem que ser uma coisa mais leve, né? Para ela se sentir acolhida. E aí, com certeza, se estiver alguém com essa situação, ela vai trazer de alguma forma. Né? Eu vejo que ela vai trazer de alguma forma. Né? Então, é um espaço fundamental para isso, principalmente que a grande maioria das rodas são de mulheres, né? Raramente a gente vê alguns homens. Que bom que eles participam, mas geralmente são de mulheres, né? E também, às vezes, essa mulher não está vivendo, mas ela tem uma vizinha, ela tem uma filha, ela tem uma irmã, ela tem uma sobrinha, que está vivendo violência. A mesma coisa, por exemplo, a violência sexual, né? Eu atendi uma vez uma mulher que a filha sofreu violência sexual do próprio pai, ela engravidou do próprio pai, só que ela tinha medo de falar para a mãe. Então, o que ela fez? Ela contou para uma amiguinha. A amiguinha ficou meio desesperada e contou para a mãe dela, para a própria mãe, né?
que aí levou isso para a mãe da criança se chegou à situação, né? Então, eu creio que é uma forma mesmo de você estar levando, estar desencadeando, né, as situações nesse acolhimento. Então, como eu percebo que as rodas de dança secular são muito acolhedoras, né? A gente às vezes percebe pessoas que ficam emocionadas, né, nas vivências. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que elas estão precisando colocar para fora, né? Às vezes através da dança, e quando se dá uma brecha de se falar um pouquinho, né? Não o tempo todo, mas que ela possa olhar para ela de uma outra forma, pode ser muito positivo. Então, eu creio que um momento que a gente tem que aproveitar mesmo, que eu tenho certeza que vai ser bastante produtivo, bastante útil para a gente ajudar. E com relação só aos serviços, né? Acho que a Tássia trouxe um pouco, e a gente viveu muito isso. As delegacias da mulher, mesmo sendo delegacias das mulheres, não são nada acolhedoras, né? Elas precisam muitas vezes de que alguém vá com elas lá para garantir o direito delas, né? Eu muitas vezes tive problemas com delegadas na delegacia da mulher meio que me ameaçaram porque a gente ia e batia de frente, né? Hoje, por exemplo, onde eu trabalhei, hoje eu estou em São Paulo, mas eu trabalhei em São Bernardo, agora conseguiu que tenha lá, parece que a delegacia 24 horas. E uma outra questão, a delegacia não atendia aos fins de semana a da mulher, né? Então, a da mulher já é difícil, imagina uma delegacia comum, né, para passar, fazer um boletim, pedir socorro, né? Então, a necessidade da delegacia 24 horas, do serviço dentro da Casa da Mulher Brasileira, né, que são poucas, mas que são serviços completos, que ali tem delegacia, tem psicólogo, tem assistente social, tem até, às vezes, a casa de acolhida é uma coisa mais provisória, porque depois vai para um abrigo de proteção máxima, né, que ninguém sabe onde é. Mas esses serviços ainda são muito falhos. Então, os centros de referência que tem nos municípios são muito poderosos, porque essas mulheres, né, conseguem chegar lá, conseguem pedir ajuda e conseguem se empoderar, né? Então, eu creio que a gente está aquém, mas a gente todos os dias está conquistando alguma coisa, né? Hoje eu vi no noticiário de que a pensão, o INSS reconheceu a pensão para os filhos das mulheres de feminicídio, né? Então vão começar, já estão dando entrada para que eles recebam pensão, porque é isso, às vezes morre a mulher, o cara é preso, ou o cara morre, e essa criança fica órfã, quando tem avós, ela tem esse suporte, às vezes não tem avós, é um tio, ou às vezes vão acabar num abrigo mesmo, porque aí elas não têm com quem ficar. Então é mais isso mesmo, contribuir no que eu puder, e quando tiver rodas eu puder participar, eu vou estar junto, e agradeço a possibilidade de estar trazendo um pouquinho para vocês. Obrigada. Tássia, eu não sei como é que tá o seu tempo aí, Eu ia amiga. falar justamente isso, eu ia me despedir, na verdade. Agradecer também, Sandra, é isso. Perfeito. É, mas, na verdade, mais uma vez, gente, agradecer o espaço, primeiro de tudo. Acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo. Que bom que a gente está podendo fazer isso em parceria, justamente porque, como a gente disse, né? E é o que a Sandra acabou de dizer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é falar sobre, porque as pessoas muitas vezes é tão naturalizada a violência na nossa sociedade que elas não se dão nem conta de que estão vivendo isso. Então, falar sobre, criar esses espaços, e principalmente esses espaços como esses que são espaços de multiplicação, então daqui saem pessoas que vão multiplicar isso para mais pessoas, é o que tem de mais importante, que é o que a gente quis fazer com a nossa caravana, na verdade, né? Então, que bom que ela ainda tá, a gente tá agora em outro momento, aí estamos na boca da eleição, né? Mas a Sim. gente na verdade, está no meio, segue debatendo o combate ao feminicídio e a violência contra a mulher está no centro da política do nosso mandato, justamente por isso, né? Porque a gente entende que é um tema muito urgente, que a gente precisa avançar em falar sobre isso, como a Sandra colocou, precisa avançar em políticas públicas nesse sentido, e o Estado e o Estado e os municípios têm um papel muito central nisso, né? Então, a gente precisa muito avançar e precisa do máximo de pessoas nessa luta junto com a gente, né? Que ela é realmente coletiva. Então, mais uma vez, agradecer o espaço, a iniciativa. Eu sigo à disposição para a gente fazer cada vez mais coisas. Se eu puder, se me permitir, Andréia, fazer um convite aqui, mas assim, no sábado.
A gente Ai, vai do ter um dia espaço. 8. Queria aproveitar assim esse espaço, mas no sábado a gente vai ter o lançamento da nossa campanha, da nossa pré-campanha, né? A bancada vai tentar a reeleição. Vai ser um espaço com muito feminismo, com muita discussão sobre justamente todos esses temas. A caravana vai ter um momento de destaque, inclusive, a gente vai retomar bastante do que foi essa experiência da caravana, no nosso lançamento. Então, todo mundo está convidado aí. Vai ser a partir das 14 horas nesse sábado, não, 16 horas nesse sábado na Barra Funda, aqui em São Paulo, na quadra da Camisa Verde e Branco, que tão gentilmente nos recebeu também esse tão importante espaço de cultura de São Paulo. Vou ficar muito feliz de encontrar vocês, caso vocês estejam lá, mas também gostaria muito de poder encontrar vocês em vários outros momentos. Falei para Andréia, estou devendo uma roda, eu preciso ir, não? Quero estar com vocês também nesse outro espaço. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Espero que vocês tenham uma discussão ainda muito proveitosa na reunião. Obrigada, Tássia, pela presença e já coloquei no link do chat o link do Simpla. É isso. Gente, muito Obrigada, a obrigada. gente Boa vai noite seguir para mais um vocês. pouquinho, inspirada por você. Obrigada, Tássia, Obrigada a sempre. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei para a gente no link, né? No chat o link desse evento, enfim, são oportunidades para a gente fazer pequenas e grandes imersões na temática, né? E eu estava pensando aqui, né? Eu senti assim no meu coração que mais do que um grupo que vai pensar formas e dizer o que fazer e como fazer, talvez esse grupo que a gente está formando e esse conteúdo que a gente está mobilizando, talvez seja o nosso grupo de apoio, né? O nosso, porque a gente tem participantes aqui, por exemplo, a Regina, se ela trazer, né, trouxer para a gente uma fala sobre as promotoras legais populares, né? A gente, muitos de nós talvez não saiba, não tenha acesso a essa formação, a esse conteúdo, né? A Sandra tem experiência, então talvez mais do que promover eventos parecidos seja o nosso caminho. Não sei, eu senti um pouco isso hoje da gente se fortalecer para cada uma ir desenhando no seu percurso essa conexão. Não sei se faz sentido, né? Por exemplo, a Flavinha dá aula. Será que na aula com as mulheres tem espaço para isso? Né? Como é que isso pode surgir? Uma dança que provoque algo? E aí a gente pode ir tecendo isso, porque não são eventos, né? Talvez possam ter eventos para chamar atenção, mas são encontros mais seguros, né? Que é outro tipo de construção. Queria compartilhar isso com vocês. Não sei se faz sentido alguma coisa que eu disse. Tô que nem a Wanda, pensando tudo que a Tássia trouxe, né? Odeia. Eu estava pensando exatamente isso, assim, porque mais do que ser um evento que pode existir também para chamar uma atenção da população, para começar uma. Mas isso é um evento mesmo, né? Não fixa, é só uma conversa da gente para lá, né? Quando a gente quer ter o retorno de lá para cá, eu acho que o processo ele pede esse cuidado, ele pede um lugar fechado, uma intimidade, né? E eu estava percebendo que, assim, eu tenho um grupo aqui em Araras que, dentro do meu trabalho, um dos locais que eu atuo é na associação que trabalha com mulheres que estão passando ou passaram pelo câncer, né? E eu vou lá de terça-feira. Aí na terça-feira, tipo, às 8 da manhã é Lian Kun, aí tem a hora do lanche, depois tem uma roda de conversa com uma enfermeira que é voluntária lá, enfermeira ligada à saúde mental, e depois eu venho com a dança circular, né, num terceiro momento. E é muito interessante porque esse primeiro momento da conversa por mais que, né, gira-se muito em torno do que elas estão vivendo, da questão da saúde, tudo, mas coisas vêm que extrapolam a saúde, né? E a gente fica sabendo, e elas percebem como que foi o processo da vida delas,
algumas violências que sofreram, tudo, né? Então, ali eu tenho um espaço de cuidado, onde essas conversas, essas trocas podem acontecer. E aí eu fiquei pensando assim, quanto mais eu sei todas essas ferramentas, mais eu posso auxiliar, né? Então eu acho que a questão é essa, assim, quando a gente consegue ter um grupo. E aí, o que que acontece? Como eu tenho a dança circular depois, muitas vezes o que é conversado ali, eu puxo algumas danças que podem trabalhar algumas emoções que surgiram lá, entendeu? Então, eu acabo fazendo essa conexão. Nas minhas outras rodas, que são só de dança circular, que não tem a conversa, muitas vezes acaba não tendo muito essa. Não tem, né? Assim, eu pelo menos não consegui. Eu sinto bastante diferença nisso. Um grupo que eu tenho, uma roda de conversa e em seguida dança circular, e grupos que vão para dança circular, que tem processos, tem temas, tudo, mas não tem esse tema específico, né? Desse chegar, conversar, se conhecer. Então. Eu acho que o processo é esse mesmo, né? Quanto mais a gente aprofundar nessa intimidade, mais a gente vai conseguir abordar temas que são tão sensíveis assim, né? Posso falar? Ô, Flávia, esse seu grupo que não tem a conversa antes, a roda de conversa, é um grupo fixo, num lugar fechado? É um grupo fixo num lugar fechado, mas é um grupo que está dentro da Secretaria de Esporte. Então, tem algumas coisas que eles não me deixam entendeu? Que não é a roda que eu gosto, que assim, se eu vou dar uma roda de 1 hora e meia, ela tem um olhar, né? Eu consigo abordar numa certa profundidade. Na Secretaria de Esporte, em 1 hora, eu não consigo ter tanta profundidade, né? Quando eu trabalhava no CEDEPS, que é com idosos, às vezes, antes da roda, a gente provocava alguma coisa de sentir, assim, perguntava alguma coisa, porque elas já tinham, estavam todas as semanas, eram as mesmas pessoas, né? Uhum. Então, elas já se conheciam, frequentavam outras atividades lá do CEDEPS também, e às vezes vinha coisas bem interessantes, coisas tristes, coisas de saúde. Então, a gente abriu espaço para que, era para um desabafo, para conhecer melhor as pessoas, na verdade, também, né? Para a gente saber quem estava ali. Então, era só uma provocação assim, e saía bastante coisa. Não era toda semana que a gente fazia, mas quando surgia alguém estava contando alguma coisa, a gente puxava o assunto. Legal. Obrigada, Ivone. Posso fazer um outro comentário com base até no que a Flávia falou, gente? Ou alguém quer falar antes que eu falei? A Wanda levantou a mãozinha, não sei se é o mesmo assunto ou outro assunto. Wanda. Abre o microfone, Wanda, aí depois a Regina traz. Pode ser, Regina? Wanda traz e você traz? Tá. Está dentro do assunto porque ela tocou na questão da educação, né? A gente aposenta e não deixa de ser professor nunca, então a gente fica imaginando aqui como trazer o tema, né? Eu não sou focalizadora, mas eu estou lá coordenando um grupo de dança circular. E eu fico pensando como é que eu entro com o tema, né? E como professora, eu já pensei aqui e estou trazendo para todas vocês avaliar. Como é que a gente faz em educação? A gente motiva, né? A gente tem que provocar. Então, acho que não vale chegar com um discurso para as meninas que estão chegando apenas para dançar. Mas a gente tem que provocar. O que que é esse Mulheres Vivas? Então, eu pensei o seguinte: vamos aproveitar agosto, cada uma que tem a sua roda, e vamos pedir para um dia e todo mundo de lilás para acender. Pô, mas por que lilás? Que história é essa agora da Wanda falar que nós somos de lilás? Ah, mulheres, Hum. vivas, o que é isso? E daí a gente consegue um certo interesse ou uma certa motivação para escutar, para escutar. Então, eu estou lançando isso como ideia, vou levar isso para o meu grupo e gostaria de ouvir vocês.
Lá nesse grupo é o seguinte, a gente tem a mania de quando é festa junina vai todo mundo pra festa junina, quando é bruxa, vai todo mundo de bruxa. É um grupo que topa, né? No Outubro Rosa vai todo mundo de rosa, marca um dia lá. E aí eu acho que eu vou provocar bem se eu pedir para ir todo mundo de lilás. E tem a conexão com o tema do mês, que é exatamente, né, essa brecha, essa porta de entrada. Perfeito. E daí vou ter uma fala e penso. Depois, gostaria até que vocês me ajudassem nessa fala para mulheres que, em tese, não estão ainda interessadas no assunto, em tese, ainda não estão preocupadas com a questão de entrar no assunto trazendo esses dados que nos impactaram, né? Depois eu preciso saber onde eu pego isso, Andréa. Talvez você possa me ajudar, quais dados levar, porque eu quero que seja uma fala provocativa, uma fala que as pessoas saiam como nós estamos saindo aqui hoje, escutar esses dados estatísticos, a gente vê no jornal, mas quando tem cara, como a Tássia trouxe, atinge mais. E eu penso que tem que ser por aí, né? Porque a mulher que está na roda pode não estar passando por isso, mas ela pode estar vivendo alguma situação perto, ali do lado, e já vai encostar na gente e perguntar onde pode ir, o que é que pode fazer, não é? Abrir o assunto. Tá mudo, André. Talvez a Aline tenha alguma contribuição nesse sentido também. Quer falar, Aline? Que ela pediu a palavra? Quero sim. Achei ótima a ideia da banda e eu quero colocar a experiência que eu tenho, que eu tive, né? Eu conduzo rodas no CRAS, CRA, dois CRAS lá em Jacareí, pela Secretaria de Assistência Social. Tem uma roda particular à tarde e em São José, num ponto de cultura. E uma voluntária, né, num grupo já 13 anos, num parque, uma roda mensal. E a maneira que eu coloquei foi levando uma coreografia, e coreografia da Eliane de Pelotas, e a partir da dança, a provocação. Então, então foi assim que eu comecei, né? Então, a conversa veio depois de dançar, né? Ou se coloca um tópico, dança e conversa depois. No CRAS foi riquíssimo, no sentido de desabafo mesmo, de acolhida e aí toda a forma de violência que algumas delas já sofreram, porque é isso, em tese a pessoa não está interessada, né? Porque a qualquer momento pode acontecer perto da pessoa e ela saber que ela não está sozinha, ou com ela, ou perto dela, e que ela tem recursos, né? Existem pessoas e lugares onde ela é acolhida e apoiada. É isso. Gratidão pela escuta, Mendes. Olha, Passo a palavra. perfeito, perfeito isso, Aline, porque, inclusive, eu coloquei até aqui no chat o link do WhatsApp, caso alguém de nós não esteja no grupo Mulheres Vivas, né, para entrar ali, onde a gente pode ir fazendo essas trocas. Porque a gente está com Povoada e com a música da Eli. Eu fiz uma edição, gravei e coloquei num link para a gente poder acessar, né? Então a letra da música, né, o Povoada funciona de um jeito muito simples, né? Porque ela traz simplesmente essa história de que eu sou uma, mas eu sou feita de muitos, eu não estou só. Então é uma letra muito simples e muito significativa, né? E a da Eliane, ela vai trazer também esse reforço do coletivo, né? Da mulher mais fortalecida. Então a gente já está juntando um material que através de uma dança a gente possa trazer uma pequena conversa e sentir se o grupo quer seguir aprofundando, né? Então eu posso colocar de novo lá no nosso grupo, né? Então todo mundo tá por lá. A Dilce acho que ainda não, né, Dilce?
no WhatsApp. Então, se quiser clicar, Regina, tá lá. Você já tá lá no WhatsApp? Tá. Tá. Então, a gente consegue ir através ali reunindo essas ideias, porque podem ter músicas, poesias, textos que a gente vai acessando e vai inspirando uma ou outra a utilizar. Porque eu acho que essa ideia, né, de vestir o lilás, de trazer a inspiração de uma dança, perfeito, né, temática, né? Então, talvez seja esse o caminho para cada uma pensar, né? E montar a sua atuação. A Aline, a Eliane, quando falou comigo, falou: a Aline já está fazendo. Então é isso, né? É ir fazendo, registrando, para a gente poder juntar essas ações como exemplos, né? Como inspirações, né? Eu acho que é um pouco isso que eu sinto de resultado assim desse nosso encontro, né? De estar somando esses saberes, né? Ouvir, por exemplo, a Sandra, que tem uma experiência muito próxima de mulheres ali, ouvir Regina, ouvir tantas outras que estão atuando, né? Para a gente ir se fortalecendo. Porque, por exemplo, esse lugar. Eu escrevi um texto do Setembro Lilás hoje e eu preciso rever o texto. Porque eu dei uma vaciladinha na violência que atravessa a sociedade, né? Então eu não citei essa estrutura, né, que nos coloca nessa condição já, né, subjugadas a alguma situação que por direito alguém pode ser violento com a gente, né? Enfim. E aí eu falei, nossa, eu preciso rever meu texto ali, preciso acrescentar isso, porque o meu tá um pouco romantizado. Preciso voltar nele. Wanda, você ia falar, Wanda, me empolguei aqui, eu me empolgo e digo a primeira e vou. Diga aí. Setembro ou agosto? Agosto, Lilás, não é? Ai, perdão, gente, tô falando de setembro, né? É, Nada. É agosto. agosto. Tá. Setembro é amarelo, é outra coisa. Outra coisa. O agosto é lilás, isso. Desculpa, ainda bem que você me alertou, que me empolgo, perco até o mês. Enfim. Não sei como é que vocês se sentem com a reunião de hoje, gente, porque o nosso horário tá assim, a 2 minutinhos do combinado. E eu queria saber como é que vocês estão saindo daqui. Quem quiser falar, falar. Quem quiser escrever, escrever. Pode escrever no chat, mas queria saber como é que vocês estão saindo com essa troca de hoje. Valeu a pena ter vindo? Para mim valeu super a pena. Ops, posso falar, gente? Ixi, meu Deus. Tem uma corintiana aqui, desculpa. Desculpa. É, gente, até me atrapalhei aqui com o Corinthians. Não, eu gosto bastante da ideia da gente despertar também através da música e acho que esse grupo poderia se manter mesmo, né? Em termos da gente se reunir. É, fiz um projeto piloto onde também no momento do lanche, do lanche é que surgiu a conversa, né? Eu acho que vai despertando pela dança, não sei o quê. Também é um grupo específico de idosas, porque me parece que essa questão de ser um grupo com alguma característica do CRAS e tal, parece que já se reúne com um objetivo, mas eu acho que é uma conversa mais longa, né? Mas gosto muito da ideia da gente despertar também através da música, mas eu acho que a gente tem que manter uma rede, porque não acolher é fundamental, mas precisa dar mais passos. Não adianta a gente acolher e ponto. Acolher é a maneira da gente se aproximar, mas a gente tem que ir ajudando, dando a mão, para poder utilizar os serviços, enfim. Obrigada, viu, gente?
Mais alguém quer contar como tá saindo? A Aninha tá feliz aí, Aninha, tá empolgada. A Aninha teve a experiência da sua filha e conhecer a Tássia, né, Aninha? E as meninas voltaram encantadas com o movimento, né? Sim, elas ficaram encantadas, encantadas. A minha filha já ficou amiga dela, já vai lá no sábado. Muito bom, foi muito bom a experiência. E essa moça tão novinha, é uma gracinha mesmo, uma gracinha. Ela me diz muito, muito de pertinho, assim, que apesar da pouca idade dela, né? É muito bom saber que pessoas jovens se interam e se preocupam com as pessoas, né, que sofrem esse tipo de Sim, violência e de preconceito também. sim. Boa noite. Tô difícil aqui no computador hoje, mas eu dei um jeitinho de estar aqui. Beijo para Legal, todas. querida. Obrigada. Então, Beijo, eu vou André. agradecer a nossa presença de hoje. A gente está lá no grupo do WhatsApp e quem precisar tem também meu telefone. E vou disponibilizar essa gravação que a gente pode compartilhar, tá bem? Para quem vocês sentirem, né, que gostariam de estar aqui, mas não puderam. E ali no site, no endereço do site da Way, que eu estou colocando guardadinho ali os vídeos. Para a gente não acontecer que nem no WhatsApp, no Facebook que derrubou os vídeos, né, Flavinha? E eu tenho colocado também no YouTube. Então tem duplo endereço de consulta. Para a gente poder ir pensando já no próximo encontro como é que a gente pode se fortalecer. Ainda mais agora que a gente tá nesse agosto, né, Lilás, que chegou tão rápido, né? Então, quem for fazer as rodas, quiser trocar ideia, música, a gente tem um repertório legal do feminino no Outubro Rosa, que a gente já está mais habituado a usar. E também tem coisas ali que a gente pode puxar, né? Então, a gente vai tecendo essa rede para se fortalecer. Eu acho que a ideia principal aqui é isso, né? Como é que a gente vai transitar com o tema e com o apoio de quem está aqui para trazer experiência, né? Que nem o olhar da Flávia, é muito lúcido, né? Tem um lugar que eu não consigo fazer. Então, lá não dá. O pessoal no esporte vai dançar, se mexer e ok. Mas ali eu tenho outro espaço. Então, a gente vai descobrir juntas esses lugares onde é possível, né? E talvez novos lugares, enfim, onde essa roda vai poder ajudar. Certo, queridas? Bom vê-las, bom estar aqui. E aí, disponibilizando, terminando a gravação, eu já disponibilizo para vocês, tá bem? E a gente se vê loguinho para poder fortalecer um pouquinho esse ritmo de realizações. Tá bem? Todas bem? Então, um Sim, beijo. gratidão pela Boa condução, André, noite. pelo espaço Obrigada, cedido, Aline. Obrigada tá? por estar junto, Foi as muito motoristas que importante. chegaram. Obrigada. Isso. Bons sonhos, meninas. Obrigada, Dé. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com licença. A todas.